Olá, Norton Revendo aqui, e primeiramente queria agradecer aqui a você que chegou neste pronunciamento, tá certo? Pronunciamento super importante e que vai de fato aí transformar a relação existente aí entre os participantes do mercado aí de milhas, do mercado de pontos, do mercado de cartões de crédito. Hoje é dia 2 de novembro de 2022, dia dos finados, e você pode estar achando estranho eu vir me pronunciar num dia como esse, né? E por isso eu peço que você fique até o final para que você possa aí entender. Hoje é um dia que devemos aí prestar respeito e homenagem aos nossos entes queridos que já se foram, afinal é o dia dos mortos, é o dia dos finados, e eu escolhi esse dia aqui também, além das homenagens que devemos fazer aí para as pessoas, nossos entes queridos, para que esse dia simbolize aí também uma morte, uma da qual, por outro lado, não sentiremos saudades, que é aí a morte com relação à abusividade praticada pelas companhias aéreas e dos seus programas de fidelidade. E é isso mesmo que você ouviu. Hoje estamos aí decretando a morte de todas aquelas abusividades de contratos e medidas praticados aí por essas companhias aéreas. E nós aí, participantes dos programas de fidelidade, já passamos por muitas, mas a partir de hoje isso não vai mais acontecer. E antes de explicar os detalhes da associação que vai impedir que essas abusividades aconteçam, deixa eu falar um pouco com quem caiu aqui de paraquedas e ainda não está aí entendendo nada. Já existe algum tempo onde algumas medidas aí desproporcionais da relação aí das companhias aéreas para com os participantes dos programas de fidelidade, seus clientes, seus consumidores, já vem um tempo que essa relação ela é desigual. Porém, neste segundo semestre de 2022, presenciamos algo que foi aí inédito, tá certo? Algumas poucas contas de programas de fidelidade, em especial aí dos programas de fidelidade Smiles e Tudo Azul, foram aí bloqueadas com relação à suspeita, tá? Não tem nem provas disso, embora não seja nada ilegal, da questão aí da venda de milhas. E lembrando que isso fere aí diretamente o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de uma relação abusiva, já que as milhas, os pontos, eles são adquiridos de maneira onerosa, ou seja, você paga por esses pontos. Então você deve sim ter o direito de bem utilizá-los, assim como você preferir. Seja você aí resolvendo emitir uma passagem com seus pontos e suas milhas, ou então você realizando a venda de milhas, colocando dinheiro no bolso, trocando por um produto, você deve ter aí a liberdade de utilizar seus pontos e milhas como bem preferir, afinal você está pagando por eles. Consegue perceber o quão absurdo é você pagar por algo, como por exemplo, aí você imagina você comprar um iPhone e não conseguir utilizá-lo da maneira como você quer, porque a Apple falou que você só pode no seu iPhone utilizar, por exemplo, o WhatsApp ou o Instagram. Não faz o menor sentido você pagar por algo que é oneroso, e dessa forma, só isso por si só já feriria aí o Código de Defesa do Consumidor. Ainda que nas companhias aéreas existe essa regra de que é proibido vender milhas, ela é uma regra abusiva. Tão abusiva que recentemente o TJ de Minas Gerais concedeu aí vitória a Hot Milhas num processo aí envolvendo a Latam e o antigo programa de fidelidade da Latam, o Múltiplos, com relação aí à venda de milhas, sendo a decisão aí favorável a Hot Milhas, ou seja, reconhecendo aí o seu direito de vender algo que você adquiriu de maneira onerosa. Não é brinde, é algo que você pagou e deve sim utilizar da melhor maneira, como bem preferir. Aliás, vem mais perto, pensa um pouquinho aqui. Se de fato vender milhas fosse algo ilegal, será que existiriam empresas como Maximilhas, Hot Milhas anunciando aí em horários nobres da televisão e até mesmo nos aeroportos, território das companhias aéreas aí? Você vai embarcar num voo da Latam, da Gol ou da Azul, e a própria faixa que separa as filas é uma faixa aí da Hot Milhas, muitas propagandas da própria Hot Milhas. Será que se isso fosse legal, essas empresas existiriam? É claro que não, e ainda reforçando este ponto, conforme comentei, houve aí no final de setembro a mais recente decisão judicial em favor aí justamente da liberdade de você fazer aquilo que você bem entender com as suas milhas. Mas você pode perguntar, Norton, mas eu já entendi que não é ilegal. Por que as companhias aéreas fazem isso? Então, por que elas tomam essas medidas abusivas contra os seus consumidores, seus participantes do programa de fidelidade? Não deveriam ser esses consumidores, esses participantes que elas deveriam aí enaltecer, valorizar? Por que isso acontece? E aqui eu vou te responder. Essas companhias aéreas, quando elas estão aí te vendendo essas milhas, o que acontece? Ela antecipa um dinheiro, ou seja, coloca aí um dinheiro no bolso, muito antes de prestar qualquer tipo de serviço. Afinal,
você está lá com o seu saldo de milhas e a companhia aérea já recebeu esse dinheiro. E o poder deles é tão grande que eles podem muito bem escolher quantas milhas vão ser necessárias para emitir qualquer passagem. Eles ainda têm aí também o controle sobre isso. E para piorar a situação, né, como se não bastassem essas abusividades, as companhias aéreas querem que você deixe as suas milhas expirarem ou então que você faça um mau uso das suas milhas. Porque se as suas milhas não expiram, você pode resgatá-las para emitir uma passagem para fazer um trecho de uma origem até determinado destino. E com isso a companhia aérea não pode mais vender aquele assento do avião. Afinal, você usou as milhas que você pagou e a companhia aérea já recebeu esse dinheiro para que você possa fazer a sua tão sonhada aí viagem de avião ou até mesmo uma viagem por necessidade. E se as suas milhas expiram, o que acontece? A companhia aérea pode vender novamente aquela poltrona, aquele assento na aeronave e com isso aumentar o seu lucro. Dinheiro esse que inclusive já foi antecipado por você quando você comprou as suas milhas. Isso já ocorria e por muito tempo ficamos aí calados, porém chegou a hora de dar um basta nisso. Para piorar a situação, a Gol foi condenada a pagar uma multa milionária por corrupção nos Estados Unidos. É só você pesquisar as notícias, mas eu vou deixar aqui também um print dessa notícia para você. E o que a Gol fez depois disso? Qual que é a melhor maneira de uma companhia aérea arrecadar dinheiro para poder pagar essa multa? Fazendo aí justamente as vendas de milhas. Não se engane, as milhas beneficiam em muito as companhias aéreas e para quem sabe utilizá-las como nós, elas também podem beneficiar aí o usuário participante do programa de fidelidade. O que as companhias aéreas querem é desinformação. Se você parar para perceber, a própria Gol Linhas Aéreas, já com o intuito de pagar essa multa, lotou o mercado de milhas Smiles, onde as pessoas compram essas milhas e a Gol arrecada aí o dinheiro e depois quer dizer como que você deve aí utilizar as suas milhas. Não faz muito sentido, né? Mas agora você consegue ver o motivo. A Gol acha que ninguém está percebendo isso, mas nós aqui estamos de olho para justamente fazer aí o que é certo e lutar sempre pela liberdade que você deve ter ao utilizar como você bem entender seus pontos e suas milhas. E de novo, queria ressaltar a notícia mais recente que a própria justiça já reconheceu que sim, as milhas aéreas podem ser vendidas, tá? E essa não é a única notícia sobre o assunto. Há notícias também, por exemplo, onde milhas aéreas podem ser penhoradas para poder pagar aí um saldo devedor a alguém em caso de um processo judicial. Ora, se existe penhora das milhas aéreas, é porque elas são um bem daquela pessoa, para só então aquela pessoa poder pagar quem ela deve num caso de um processo judicial. Resumindo, se tem alguém me devendo ou está devendo você, no processo judicial para fazer o pagamento desta dívida, as milhas aéreas são sim consideradas. Então, se alguém estiver devendo para você, por exemplo, aí R$1.000 e você ganha na justiça, essa pessoa não tem R$1.000, mas ela tem o equivalente em milhas, você poderia sim adquirir essas milhas. As milhas valem dinheiro e se essas milhas têm essa possibilidade aí de penhora, ou seja, significa que as milhas são suas, do indivíduo. Além, claro, de obviamente a própria justiça já reconhecer que você pode aí sim vender as suas milhas, né? E qual que é o grande problema, né, contra essas abusividades praticadas pelas companhias aéreas? É que nós, na condição aí de participantes dos programas de fidelidade, ficamos de mãos atadas. Não podemos aí fazer nada. No máximo, ir lá no consumidor.gov.br e abrir um chamado ou no Reclame Aqui para também abrir aí uma reclamação. E claro, se você quiser se envolver mais, pode montar aí um processo contra eles que muito provavelmente você vai ganhar, mas todos sabemos aí o nível de trabalho e esforço que isso exige entrar com um processo judicial e poucas pessoas estão dispostas a comprar aí essa briga. Afinal, é algo que costuma levar aí bastante tempo, né? Estamos falando aí da justiça e que, embora tenha grande chance de dar certo, não é 100% aí de garantia, porque já dizia aí uma célebre frase que não é minha, em termos aí de juiz, cada cabeça uma sentença. Então, embora muito provável que você ganhe, além de levar muito tempo, não conseguimos ter aí 100% de certeza por conta disso. E dito esse problema, né, da falta aí de representatividade, da falta de voz,
da questão aí da inação, do que você pode fazer, de que medidas você pode tomar, já que os participantes acabam por não terem voz individualmente, nós queremos quebrar este ciclo onde eles podem tudo e nós não podemos nada, a não ser, claro, em casos judiciais aí que levam tempo. E como eu comentei, já somos aí literalmente, tá, dezenas de milhões de brasileiros e de brasileiras que somos aí cadastrados em programas de fidelidade e que somos prejudicados pelas falsas virtudes que as companhias aéreas apresentam, visando aí, como eu já expliquei para você, apenas lucrar muito mais, o que não é problema, aqui não sou contra o lucro, sou contra a abusividade. Também não sou contra as companhias aéreas, sou contra a abusividade praticada, a desproporcionalidade contratual, a abusividade desses contratos totalmente aí desproporcionais, para deixar aqui bem claro e vamos, claro, continuar aqui. Afinal, eles querem aumentar o lucro enquanto nós perdemos, e isso sim não pode ocorrer. Dessa forma, nós nos juntamos com um dos melhores escritórios de advocacia do Brasil e vamos aí criar algo único. Algo que irá nos representar e nos dar uma voz ativa nesse cenário. Então, para você que está assistindo, é com grande prazer e satisfação que eu anuncio a criação da ABPPF, Associação Brasileira de Participantes de Programas de Fidelidade. Se antes o nosso problema é que a nossa voz individualmente não tinha barulho, nem sequer muitas vezes chegava na companhia aérea, isso agora vai mudar. Porque a ABPPF veio para ficar, nos representar e dar voz a essas dezenas de milhões de brasileiros e brasileiras que antes não tinham qualquer tipo de representação. Essa associação foi criada em parceria com algumas empresas do mercado e ela é uma iniciativa pública e totalmente gratuita. Ou seja, você não vai precisar pagar para participar da associação, para se associar e ser representado, nem agora e nem depois, tá? A sua associação e a sua condição de membro dessa associação, ela vai ser aí 100% grátis. E nem é algo do Norton ou da empresa do Norton, é algo para representar todos aqui que são participantes dos programas de fidelidade e dessa vez podermos ter aí voz contra essas abusividades. Dentre as coisas que vamos fazer com a associação, elas incluem, mas não se limitam, tem muito mais coisa, isso ainda está aqui nascendo, tá? Mas já posso adiantar alguma coisa aqui para você, que nós iremos disponibilizar modelos jurídicos padrões gratuitos. Sim, você não precisa pagar nada por esses modelos, para que qualquer pessoa que se sinta aí prejudicado ou prejudicada por uma companhia aérea por conta dessa abusividade, possa entrar aí com uma ação individualmente, com todo o passo a passo. Além disso, para aquelas pessoas que possam ter aí um caso mais complexo e precisam de uma análise mais personalizada, também deixaremos uma equipe jurídica disponível para auxiliar você. E aqui vale lembrar que neste caso, né, de uma análise mais personalizada, nós temos uma negociação com essa equipe jurídica de fazer este processo a preço de custo, tá certo? A preço de custo para amparar você cada vez mais aí nessa jornada. E eu estou muito contente de poder anunciar isso, afinal, nos últimos meses, a minha equipe, eu e outras pessoas envolvidas de outras empresas e tudo mais, trabalhamos aí arduamente no silêncio e nos bastidores para poder trazer aqui, para poder criar a ABPPF para você, a Associação Brasileira de Participantes de Programas de Fidelidade. E agora chegou a hora de nós quebrarmos esse ciclo vicioso das companhias aéreas que nos prejudicam há anos. E isso só será possível se você estiver com a gente. E por isso, eu quero te convidar a fazer parte em primeira mão da ABPPF. É gratuito, você não precisa pagar nada para poder participar e também não tem qualquer tipo de taxa de manutenção da sua participação. Você só precisa preencher o seu e-mail na página da ABPPF e também preencher aí a ficha de associação, que vão nos ajudar a formatar soluções ainda mais personalizadas para todos os membros da ABPPF. E para participar é só apertar no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Se você tem alguma dúvida
dúvida, se alguma coisa não ficou clara, deixa aqui nos comentários a sua pergunta, que eu teria o maior prazer em responder. E você que vai se cadastrar agora, depois de se cadastrar, volta aqui no vídeo e comenta aí #ABPPF, tá certo? Venha aí fazer parte dessa associação grátis, porque agora nós temos aqui voz neste mercado. Um grande abraço e obrigado aí pela sua atenção. Nos vemos na Associação Brasileira de Participantes de Programa de Fidelidade.